Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de anatomia no nosso canal. Eu sou o professor Bruno e estou gravando aí a nossa quarta aula. Tivemos a primeira aula de generalidade, a segunda aula falamos um pouquinho de sistema esquelético, a terceira aula falamos um pouquinho de sistema articular e estamos indo aí para a quarta aula que nós vamos falar um pouquinho de sistema muscular. Estou aqui no sabadão, né? Já vai dar quase 1 hora da manhã. Se eu não conseguir gravar esse vídeo agora, durante a semana ele vai ficar um pouco mais complexo para a gente conseguir gravar esse vídeo aí. Então se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos vídeos que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Dê aquele like e, se possível, compartilhe o nosso vídeo aí com os amigos que estejam fazendo a nossa anatomia, né? A nossa disciplina aí de anatomia humana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre sistema muscular. Assim como a osteologia, a artrologia, a miologia é uma área dentro da anatomia que vai estudar o sistema muscular, os tipos de músculos e também os seus anexos. Então, antes de entrarmos ali nos tipos de tecidos musculares, vamos falar um pouquinho, né, da função desse tecido. Separei aqui, galera, algumas funções do nosso tecido muscular. A primeira função é produzir movimento do nosso corpo. Claro e óbvio, quando nós tivermos osso, articulação e músculo. E aí vamos ter movimento no nosso sistema. Outra função é estabilizar a posição do nosso corpo. Temos músculos na região, por exemplo, do dorso, que vão permitir estabilização do nosso sistema. Outra função é regular o volume de um órgão. Temos músculos, por exemplo, como os esfíncteres, que eles podem controlar o volume de um órgão. Por exemplo, o estômago vazio ele tem um volume, quando ele estiver cheio tem outro volume. Bexiga vazia tem um volume, bexiga cheia tem outro volume. Então nós temos tecido muscular que permitem regular o volume desse órgão. E a última função é mover substâncias no interior do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso coração. O nosso coração ele é formado por um tecido muscular, que é o tecido estriado cardíaco, e ele, quando fizer sístole, ele vai fazer com que o sangue circule por todo o nosso corpo, levando essas substâncias que são importantes para o metabolismo das nossas células. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui 3 tipos de tecidos musculares. Nós teremos aí o músculo estriado esquelético, que nós vamos encontrar aí no sistema esquelético. Nós temos o músculo liso, que nós vamos encontrar aí, por exemplo, em alguns órgãos, também formando, por exemplo, a parede dos nossos vasos sanguíneos. E nós temos o terceiro tipo de músculo, que é o músculo estriado cardíaco, que vai formar aí a musculatura do nosso coração. E esses músculos, nós vamos ver que eles apresentam morfologias diferentes. Então vamos ver que, por exemplo, o músculo estriado esquelético, as células elas são bem alongadas e no seu interior a gente encontra vários núcleos e elas apresentam algumas estriações transversais, né? Na verdade, algumas não, né? Vai apresentar ali estriações transversais. Enquanto o músculo liso não apresenta estriações transversais, as células são menores e com formato fusiforme e com apenas um núcleo central. Enquanto as células do músculo estriado cardíaco apresentam, né, essas estriações transversais, as células são menores, porém são ramificadas, apresentando também um núcleo na sua região central. Eu separei um quadro comparativo para a gente observar algumas diferenças entre essas células musculares. Então vamos falar um pouquinho aí desse quadro comparativo. Quando nós estamos olhando aqui para esse quadro comparativo, coloquei para a gente aqui algumas características e o nome das musculaturas. Então eu tenho aqui a primeira característica, estrias transversais. Eu vou encontrar no músculo estriado esquelético, vou encontrar no músculo estriado cardíaco, porém no músculo liso ele vai ser ausente. Uma outra característica é o núcleo. Eu vou ver que no músculo estriado esquelético eu tenho vários núcleos, enquanto no músculo estriado cardíaco e músculo liso eu tenho apenas um núcleo central. Tem outra característica aqui que são os discos intercalares. Nós só vamos encontrar disco intercalar apenas no músculo estriado cardíaco e ele vai estar ausente aí no músculo estriado esquelético e também no músculo liso. Todas essas características que nós colocamos aqui em cima são características morfológicas de forma dessas células e essa característica de contração é uma característica mais fisiológica. Então nós vamos observar o seguinte, que o músculo estriado esquelético ele tem uma contração rápida e é voluntário, a gente quer fazer essa contração, nós vamos conseguir fazer, enquanto o músculo estriado cardíaco também tem uma contração rápida, porém essa contração ela é rítmica, ela tem um ritmo e ela é involuntária, independente da minha vontade ou não. E o músculo liso
osso, ele vai apresentar ali uma contração lenta e é também involuntária. Claro que essas contrações que são voluntárias ou involuntárias vai depender muito da característica e da funcionalidade do tecido muscular. Vamos focar um pouquinho aqui em músculo estriado esquelético, porque músculo estriado cardíaco e músculo liso nós vamos falar quando falarmos aí de sistema cardiovascular e quando nós falarmos, por exemplo, de alguns sistemas aí que vão ser formados, né, alguns órgãos que vão ser formados de músculo liso, a gente dá ênfase lá. Vamos falar um pouquinho agora somente de músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético ele vai ser formado por 3 componentes. Ele vai ser formado de tendão ou aponeurose, ele vai ser formado de ventre e vai ser formado por fáscia. Então, quando eu olho essa imagem aqui lateralmente, eu vou encontrar, por exemplo, o músculo bíceps braquial, que ele vai ser preso, né? O ventre, nós vamos encontrar aqui esse ventre bem vermelho, onde que as células vão contrair para fazer a função desse músculo, e ele vai ser preso no osso através de uma fita fina, que eu vou chamar de tendão, né, que é tecido conjuntivo. Lateralmente, nós temos aqui o grande dorsal, o latíssimo do dorso, que ele vai se prender aqui em estruturas ósseas através de aponeurose. Então, nós vamos ver que a aponeurose é o formato de uma fita larga, enquanto aqui no tendão o formato é de uma fita fina. Então, a diferença é somente a morfologia. Mas os músculos eles serão formados de ventre muscular, que é a parte vermelha, tendão ou aponeurose. E as fáscias nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Na próxima imagem nós vamos falar um pouquinho dessas faixas aí que compõem esses músculos, na verdade esse músculo esquelético. Então aqui tem um pouquinho das fáscias. Então vamos falar um pouquinho dessas fáscias. Pegamos uma musculatura que a gente encontrou aqui na região do antebraço, aqui o músculo como todo, e nós fomos meio que dividindo essas células até chegar nessa célula única ou nessa fibra muscular. Só para mostrar para você, seguinte, que essa fibra muscular ou essa célula, ela vai ser envolvida intimamente por uma fáscia muscular, que nós vamos chamar de endomísio. Então, endomísio é uma fáscia de tecido conjuntivo que envolve uma fibra muscular ou uma célula. Nós vamos envolver um conjunto de fibras. Eu vou envolver um conjunto de células com uma outra camada de tecido conjuntivo, como uma outra fáscia, que eu chamo de perimísio. E envolvo o músculo todo com uma última fáscia, que é a fáscia muscular, que vou chamar de epimísio. Então, eu tenho um endomísio envolvendo uma fibra muscular, eu tenho o perimísio envolvendo um conjunto de fibras musculares e eu tenho o epimísio envolvendo o músculo como todo. E um grupo de músculo vai ser envolvido por uma outra fáscia. Qual a importância, Bruno? Qual é a função dessa fáscia muscular? Simples. Tecido conjuntivo é rico em vasos sanguíneos. Então, nós vamos poder ali nutrir as fibras musculares, porque ali tem vários vasos sanguíneos. E uma outra coisa importante é que essas fibras musculares elas vão contrair. E para a gente diminuir o atrito, nós vamos ter essas fáscias. E essas fáscias vão auxiliar a diminuição desse atrito entre as células para que a gente não possa causar lesão nessas fibras musculares. Continuando, né, nós temos aqui a origem e a inserção. O que é origem e inserção? Origem é o ponto fixo do músculo, inserção seria o ponto móvel. Então, esse ventre muscular ele tem que se prender no osso. Então, ele vai se prender através de tendão ou aponeurose. E se esse tendão for ponto de origem, é o ponto fixo do músculo. E a inserção seria o ponto móvel. Você pode encontrar em algumas literaturas como inserção proximal, que seria origem, e inserção distal, que seria inserção. Tá? Não é muito difícil você encontrar apenas inserção proximal e distal, mas a gente ainda utiliza a origem e inserção. Vamos tentar entender. A origem desse músculo, chamado de músculo braquial, é no braço, é no úmero, na face anterior da diáfise do úmero, e a inserção dele é na tuberosidade da una. Se a inserção é na tuberosidade da una, quando ele contrair o ventre, quem se movimenta vai ser a una. Por quê? Porque a origem é um ponto fixo e a inserção é o ponto móvel. Caso fosse a origem na una e a inserção no úmero, quem iria se movimentar seria o úmero. Tudo bem? Então, todo músculo ele vai ter a sua origem e a sua inserção, porque esse músculo ele vai estar se prendendo no osso e geralmente atravessando uma articulação. Como nós classificamos o osso, vimos lá, temos 206 ossos, e esses ossos eles não apresentam a mesma característica. Assim também
nós vamos fazer com o tecido muscular, com o músculo estriado esquelético, porque os músculos eles não apresentam o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então aqui a gente utiliza alguns critérios para fazer essa classificação. Então aqui o critério que foi utilizado foi quanto à forma do músculo e o arranjo das fibras. Então aqui, disposição paralela das fibras. Esse músculo ele pode ser longo, comprimento predominante, ou esse músculo ele pode ser largo, comprimento e largura equivalente. Se o sentido das fibras forem oblíquas, esse músculo ele pode ser unipenado ou esse músculo pode ser bipenado. A gente vai ver a imagem e vai ficar um pouco mais claro isso. Aqui eu estou utilizando outro critério, que é quanto à origem. Então eu tenho um músculo que tem duas origens, duas cabeças, e aí chama esse músculo de bíceps. Tem músculos que têm três origens, três cabeças, e a gente chama de tríceps. E tem músculos que têm quatro origens, quatro cabeças, que eu vou chamar de quadríceps. Aqui eu utilizei critério quanto à inserção. Se eu posso utilizar quanto à origem, eu posso utilizar quanto à inserção. Se o músculo ele apresenta duas inserções, eu vou chamar de bicaudado. E se esse músculo apresenta várias inserções, eu vou chamá-lo de policaudado. Vou mostrar a imagem e a gente vai entender um pouco melhor. Posso classificar o músculo de acordo com a quantidade de ventre, de acordo com a quantidade daquela parte vermelha do músculo estriado esquelético. Se esse músculo tiver dois ventres, eu vou chamar ele de digástrico. E se ele tiver mais de dois ventres, eu vou chamar de músculo poligástrico. E posso também classificar esse músculo de acordo com a ação dele. Então existem músculos flexores que vão fazer flexão, existem músculos extensores que vão fazer extensão, existem músculos adutores que vão fazer a adução, existem músculos abdutores que vão fazer abdução e existem músculos rotadores que vão fazer rotação. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora em algumas imagens para a gente poder entender um pouco melhor essas classificações. Então aqui eu tenho exemplo de músculo, sentido paralelo das fibras, um músculo longo, comprimento predominante. Aqui no D eu vou ter um músculo largo, que eu tenho aqui o comprimento e largura equivalente. Aproveitando o sentido das fibras, vamos aqui para o F e para o G. Eu tenho aqui tendão de um lado e o ventre do outro lado. E se o sentido for oblíquo, nós vamos chamar esse músculo aqui de músculo unipenado, Ele parece uma metade de uma pena. E se eu tiver sentido oblíquo dos dois lados do tendão, eu vou chamar esse músculo de músculo bipenado. Eu encontro aqui também o músculo com dois ventres, um ventre, interseção de tendão, outro ventre. Então esse músculo aqui vai ser chamado de músculo digástrico. Enquanto esse músculo aqui eu vou encontrar vários ventres, várias interseções de tendão, que eu vou chamar de músculo poligástrico. E aqui a gente tem um exemplo de músculo com duas cabeças, com duas origens, aí eu chamo de bíceps. E na imagem aqui lateralmente nós vamos encontrar um músculo que tem quatro inserções, e aí nós vamos chamar de músculo policaudado. E aqui do lado a gente tem um músculo com duas inserções, que eu vou chamar de músculo bicaudado. E aí nós vamos ter músculos agonistas, que são músculos que vão realizar a ação principal, e músculos antagonistas, que vão se opor à ação do agonista. Então, exemplo, se eu estiver fazendo flexão de antebraço, eu sei, por exemplo, que o músculo bíceps braquial ou que o músculo braquial vai realizar esse movimento. Então, se eu estiver fazendo um movimento de flexão de antebraço, o bíceps ou o músculo braquial, ele vai ser o agonista. Enquanto o tríceps, que está na região posterior, ele vai ser o agonista, porque ele vai estar se opondo à ação do bíceps. Porque eu sei que o bíceps e o músculo braquial vai fazer flexão do antebraço. Agora, se eu estiver fazendo extensão do antebraço, eu sei que o músculo que faz extensão do meu antebraço é o músculo tríceps braquial. Então, o tríceps braquial, numa extensão de antebraço, ele vai ser o agonista, enquanto o bíceps e o músculo braquial, ele vai ser antagonista. Então, em relação a agonista e antagonista, é o seguinte: agonista, ação principal, antagonista vai se opor ao músculo agonista, ou seja, ele vai se opor ao músculo que está realizando a função principal. E para qual músculo que vai ser agonista e antagonista? Vai depender do movimento que nós estaremos realizando naquela articulação.
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre alguns músculos que eu vou encontrar superficialmente no nosso corpo como um todo. Então vamos começar aqui por músculos do tronco. Então, vista anterior, né, a região aqui do nosso tórax, onde eu encontro o músculo superficial chamado de peitoral maior, porque inferiormente a ele eu tenho um peitoral menor, a gente não consegue observar. Vamos para a região do ombro aqui, nós encontramos um músculo chamado de músculo deltoide, cobrindo todo o nosso ombro. Na região do abdômen aqui, nós vamos encontrar medialmente o músculo reto do abdômen, lateralmente e inferior eu encontro o oblíquo externo, porque superiormente nós vamos encontrar o músculo serrátil anterior. Na vista posterior eu vou encontrar o músculo trapézio e inferiormente o músculo grande dorsal, também conhecido como latíssimo do dorso. Vamos dar uma olhadinha agora um pouquinho nos músculos de membro superior. No membro superior eu vou ter região aqui do ombro, formada aqui pelo músculo deltoide. Aqui eu consigo observar parte do músculo peitoral maior. Vamos vir para a região anterior do braço, que eu encontro aqui um músculo chamado de músculo bíceps braquial. Na vista posterior do braço, eu vou ter o músculo tríceps braquial. Indo para o antebraço, eu vou ter uma sequência de músculos superficiais, camada intermediária e profundas, mas aí a gente só vai chamar de músculos flexores de punho ou flexores de mão. E numa vista posterior, também teremos aqui uma quantidade muito grande de musculaturas que vão fazer extensão de punho ou extensão de mão, e aí a gente só vai chamar de músculos extensores de punho ou mão. Agora vamos ver um pouquinho da musculatura de membro inferior. Então aqui a gente tem os músculos de membro inferior, numa vista anterior de coxa, onde eu encontro lateralmente um músculo chamado de tensor da face lata, músculo sartório, e inferiormente nós vamos encontrar o quadríceps. Eu tenho aqui o reto femoral e eu vou ter três vastos: vasto lateral, vasto medial e embaixo do reto a gente tem um vasto intermédio. Vamos para a região aqui da perna, onde encontro o aqui no osso tíbia, um músculo chamado de músculo tibial anterior. E lateralmente à fíbula, eu vou encontrar dois músculos, um longo e um curto, que está passando pela fíbula, então eu chamo de músculo fibular longo e músculo fibular curto. Numa vista posterior, vou encontrar aqui na região glútea o músculo glúteo máximo. Aqui na região posterior de coxa, nós vamos encontrar os músculos chamados de isquios tibiais, porque eles têm origem ali no túber isquiático e vão se inserir lá na tíbia, que é ele, semitendíneo, semimembranáceo e o músculo bíceps femoral. E aqui na região da nossa perna, na vista posterior, eu vou encontrar o tríceps da perna, também conhecido como tríceps sural, que vai ser formado pelos gastrocnêmios, cabeça lateral e medial. E embaixo do gastrocnêmio nós vamos encontrar o músculo sóleo. E esses três músculos formam o nosso tríceps da perna, também conhecido como tríceps sural. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de sistema muscular. Tudo bem? Um forte abraço para vocês, bom final de semana aí e até a nossa próxima aula. Não esqueçam aí de compartilhar o nosso vídeo, de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Galerinha, forte abraço.